No consultório de hoje vamos falar sobre a saúde do sangue. São muitas as dúvidas a respeito desse assunto. A doutora Sinara Vieira Rodrigues de Freitas, que é hematologista do Instituto de Hemoterapia de Goiânia, é quem vai conversar com a gente para tirar aí essas dúvidas. Um bom dia então para ela que já está conosco online aqui. Doutora, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Olha só, queria primeiro que a senhora falasse pra gente quais as principais doenças do sangue para o pessoal já visualizar aí o assunto que a gente vai tratar hoje. Então, nós temos várias doenças do sangue, tem as doenças que são as benignas, que são a maioria delas, que inclui as anemias por falta de ferro, anemia por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico, que são o que a gente chama de anemias carenciais. Então, essas são a maior parte das doenças da hematologia. E a gente tem também as partes de doenças de trombose, né? Então, trombose na cabeça, trombose na barriga, qualquer tipo de trombose a gente trata e acompanha também. E a gente tem as doenças malignas, que são os cânceres, que a gente trata também, que são as leucemias e os linfomas. Essas são as principais tipos de doenças do sangue. Tá certo, doutora. Bom dia para a senhora. Eu queria que a senhora explicasse para a gente se há diferença entre doenças do sangue e doenças hematológicas. É tudo a mesma coisa ou não? Tudo a mesma coisa. Hematologia significa justamente o estudo do sangue. Então, as doenças do sangue já são as doenças hematológicas. Certo. A senhora citou aí várias doenças, né? Algumas benignas, outras aí mais graves, como o câncer, por exemplo. Agora, tem alguns sintomas aí que são característicos das doenças do sangue, que eles são sintomas parecidos aí de todas essas doenças? Sim. A anemia é um sintoma comum de todas essas doenças. Então, a anemia é um sinal de alarme para a pessoa procurar um hematologista. Então, se ela começa a sentir fraqueza, mal-estar, cansaço, tontura, isso pode ser sinal de que ela esteja com anemia e precisa procurar um médico hematologista para uma avaliação. Entendido, doutora. Queria que a senhora explicasse para a gente um pouco melhor quais são os principais tipos de câncer que acontecem no nosso sangue. Então, a gente tem as leucemias, que são tipos de câncer grave e que acontecem de uma forma rápida. Então, a pessoa ela pode começar a sentir uma fraqueza intensa que começa de uma hora para outra a ponto de precisar de tomar sangue. Ela pode começar a ter sintomas de infecção, febre, às vezes sem motivo algum ela começa a ter essa febre e as plaquetas dela podem abaixar muito e ela começar a ter algum tipo de sangramento ou aparecer hematomas espontâneos no corpo. Então, esses são os sinais de alarme para a pessoa pensar que pode estar com alguma doença hematológica maligna. E, no caso, a leucemia é a principal delas, porque é a que aparece de forma súbita. E tem que ser investigada e tratada rapidamente. Já os linfomas, eles são doenças que acometem os linfonodos. Então, o paciente vai apresentar ínguas no corpo. Então, às vezes, cresce também o baço, o fígado, então acontece um aumento do volume da barriga e começa a perceber ínguas no pescoço, nas axilas, na virilha, e isso faz a gente pensar em linfoma. Então, tem que procurar também um hematologista. Certo. Doutora Sinara, a gente sabe que temos aí vários tipos de sangue, né? Tem algum tipo sanguíneo que ele é mais suscetível a doenças ou não? Isso não tem essa relação entre o tipo sanguíneo e as doenças que acontecem aí com o sangue? Não tem relação com o tipo sanguíneo. Na verdade, tem algumas doenças que têm relação com a parte genética, mas não necessariamente com o tipo sanguíneo. Então, por exemplo, tem um tipo de leucemia que tem origem genética e que aumenta o risco se a pessoa tem história de leucemia na família. Mas são tipos de leucemias raras. A maioria delas ocorrem de forma espontânea mesmo e não tem relação com essa parte genética. E muito menos com a parte de sangue, do tipo sanguíneo. Certo. Tá certo, doutor. E essas doenças, elas podem acometer pessoas de qualquer idade ou é mais comum em alguma faixa etária?
Depende do tipo de leucemia e do tipo de linfoma. Existem algumas leucemias, como a leucemia linfocítica crônica, que acomete pessoas mais idosas. Agora já tem leucemias, que são as leucemias agudas, que geralmente acometem mais jovens, mas também pode acometer idosos. Os linfomas, de uma forma geral, eles acometem qualquer faixa etária. Certo. Doutor, agora é possível de alguma forma prevenir essas doenças? Aí tem alguma forma de a gente cuidar mais da saúde do nosso sangue? Com relação às doenças carenciais, que são as doenças por falta de vitaminas, que são as anemias por falta de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, existe sim essa forma de prevenir. O paciente ele deve ter uma alimentação saudável, com quantidade ideal de carne, quantidade ideal de folhas, para evitar que faça depleção desses nutrientes no organismo, e observar sinais de sangramento. Então, a mulher que menstrua por mais do que 5 dias, que pode estar perdendo muito sangue, ela pode estar desenvolvendo anemia por falta de ferro. E aí seria bom procurar um médico para avaliação. Agora, as leucemias e os linfomas, que são as doenças malignas, elas não têm forma de prevenção. Elas acontecem de uma hora para outra. Só tem um tipo de prevenção que pode ser feito, que é quando a leucemia surge a partir de alterações, porque a pessoa teve contato com substâncias tóxicas, como, por exemplo, o benzeno ou como agrotóxicos. Então, essa parte poderia ser prevenida. Fora isso, a gente não tem uma prevenção. Entendi. E o que é possível a gente ver de anormalidades aí em um exame de sangue de rotina, doutora? Um exame de sangue de rotina, o que mais acontece de anormalidade é a hemoglobina baixa, que é o que mostra que o paciente está com anemia, que são as anemias menos graves. Então, são essas por falta de vitaminas. Mas se o paciente tem alteração de todas as células do sangue, ou seja, tem defesa baixa, tem anemia e tem plaqueta baixa, isso já é mais grave e a gente necessariamente tem que fazer investigação de doenças mais graves, como leucemia. Certo. Doutor, agora uma pessoa que tem anemia recorrente aí, é um sinal preocupante? O que pode estar acontecendo com a saúde dessa pessoa? A anemia recorrente, na verdade, ela é menos preocupante do que a anemia que acontece de forma súbita. Porque, geralmente, por ser recorrente, ela representa um sinal de que é por alguma alteração benigna, como, por exemplo, falta de ferro, que é muito comum. A anemia, por exemplo, da leucemia, ela acontece de forma súbita e, se não tratada, geralmente o paciente evolui para óbito em menos de 3 meses. Então, ela não tem essa recorrência, não dá tempo de recorrer. Então, geralmente, lógico que precisa ser tratado, mas por ser recorrente, geralmente se trata de uma causa benigna e fácil de tratar. Então, é só o paciente procurar um hematologista que a gente consegue fazer o tratamento. Entendi. E quais são os sintomas aí de uma anemia, doutor? O que a pessoa sente ali de alteração no dia a dia que pode ser um sinal de anemia? Então, a anemia pode dar sintomas como dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, aceleramento cardíaco, falta de ar, indisposição, tontura, queda de cabelo, são sintomas mais comuns. Unhas quebradiças, então são esses os sintomas mais comuns de anemia, que levam a pessoa a ter que procurar um hematologista. Certo, então ficam os alertas aí, então, pessoal de casa, né? Agora, doutora Sinara, quais são essas doenças hematológicas, né? As doenças do sangue que são hereditárias, que a senhora citou aí que existem, né? E que essas realmente não tem como aí fazer uma prevenção mesmo, né? Quais são essas doenças e elas são de difícil diagnóstico, por exemplo? Tem como diagnosticar precocemente para tratar o mais rápido possível? Geralmente, as doenças hereditárias que a gente já consegue diagnosticar são as anemias falciformes,
que são tipos de anemia que a pessoa nasce com ela e pode desenvolver muitos sintomas durante a vida, pode necessitar de transfusão desde criança, pode alterar o desenvolvimento, tanto o crescimento da pessoa quanto o desenvolvimento neurológico. Então, a gente consegue, infelizmente, a gente não consegue preveni-las, porque elas são hereditárias, mas a gente consegue diagnosticar numa fase precoce, a ponto da gente conseguir fazer um tratamento adequado. Então, a gente faz esse diagnóstico quando a criança nasce, com o teste do pezinho, a gente já consegue ver alterações e já consegue encaminhar o paciente para o hematologista. Dessa forma, a gente consegue tratar de forma mais adequada e o paciente consegue viver melhor por mais tempo. Praticamente a mesma sobrevida de uma pessoa normal. Entendi. A gente, quando fala de leucemia, fica muito assustado, né, doutora? É uma doença que tem cura? Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre os tratamentos. Tá. Então, a leucemia, ela é uma doença muito grave mesmo, assusta até mesmo o hematologista, porque a maioria delas tem uma taxa de mortalidade muito alta. A gente chega a ter taxa de mortalidade de 80% na leucemia aguda. E das leucemias agudas, apenas uma que tem melhor prognóstico, que cura em 90% dos casos. Então, existem essas que são mais curáveis, sim. E tem as leucemias crônicas, né, que são leucemias que a gente consegue, que geralmente não são curáveis, mas são manejáveis e tratáveis a ponto do paciente ter uma sobrevida normal. Então, ele vive bem, tranquilo, durante muito tempo. Então, o tratamento que a gente faz das leucemias, de uma forma geral, são tratamentos com quimioterapia. Essas leucemias que são mais crônicas, como, por exemplo, essa que eu citei, que é a leucemia linfóide crônica, a gente faz tratamento apenas com quimioterapia e fica observando o paciente. As leucemias agudas, geralmente a gente precisa tratar com quimioterapia e encaminhar o paciente para transplante de medula óssea. Então, a gente pega as células tronco de outro paciente, de outra pessoa que esteja compatível com ele, e transfere essas células tronco para esse paciente. Esse é o transplante de medula óssea, que faz parte do tratamento. Geralmente, com o transplante de medula óssea, a gente aumenta muito a chance de cura da doença. Legal. Doutora Sinara, a gente quer agradecer muito, viu, a participação da senhora aqui com a gente. Esclareceu bastante aí sobre as doenças hematológicas, né, o que é possível prevenir, como tratar. Então, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês, tá? Ótimo. Fique com Deus. Com Deus também. Bom dia para a senhora.